Os locais de atendimento em saúde têm áreas isoladas para atendimento ao Covid. O restante das unidades estão reservadas à continuidade do atendimento em comum. Isso, então, traz para o paciente em si, para a pessoa em si, uma certa segurança de que ela pode ter acesso aos serviços de saúde. A segunda coisa importante, a relação das instituições de prestação de serviços, de propedêutica, ou seja, os exames, também adotaram medida similar. Também tem os seus atendimentos por drive-thru, por unidades especializadas, unidades hospitalares onde há uma área isolada só para os pacientes de Covid e também o atendimento domiciliar. Isso tudo preserva muito a comunidade em si, porque está sendo objetiva direcionada àquele indivíduo que está sob suspeita. Então isso nos deu também mais tranquilidade para continuar a trabalhar com a população que precisa de outros cuidados que não sejam relativos ao Covid. Na verdade, as pessoas não deveriam ter parado de fazer as avaliações de rotina. Não deveriam por quê? Os consultórios médicos, as clínicas médicas, os hospitais, eles estão preparados com os seus equipamentos de proteção individual, eles estão preparados com a higienização do ambiente, e recomendam aos pacientes que venham ao atendimento, também com seus equipamentos de proteção individual e respeitando a higienização com álcool gel e outras coisas similares, de forma que o atendimento sempre esteve aberto. Claro, algumas pessoas optaram por não trabalhar, mas foram poucas. A maioria permaneceu atendendo, até porque há a necessidade de dar uma continuidade à vida. Até mesmo não só como uma sequência biológica dos fatos naturais da vida, mas também como uma demonstração de que é possível viver dentro dessa ameaça toda. Nas crianças pequenas, por exemplo, o acompanhamento dessas crianças, que a gente chama de puericultura, ele é de extrema importância em termos de nutrição e desenvolvimento. Nutrição, claro, crescimento, peso, altura, etc. E desenvolvimento, a sua adaptação intelectual, cognitiva e social. E isso somente pode ser visto com a avaliação presencial. As crianças maiores, ou os adultos, vou me atrever até a falar de adultos, devem ter as suas consultas de rotina, porque o mundo parou por causa da pandemia do Covid-19, mas o nosso organismo não parou de evoluir, não parou de se degenerar, não parou de apresentar doenças. Então, para isso é necessário que haja, sim, uma supervisão constante dessas pessoas para avaliar o momento exato de fazer o seu check-up periódico, de fazer as suas intervenções periódicas, de tomar os seus protetores naturais, suas vitaminas, seus sais minerais e outras condutas médicas para que esse organismo continue a se desenvolver bem, apesar da pandemia. E aqueles que têm doenças que merecem acompanhamento, que precisam de acompanhamento, têm também que continuar o seu segmento normal e rotineiro. Por quê? Essas pessoas têm que manter a melhora que já adquiriram com o seu tratamento até o momento, sob pena dessa doença ou estacionar no ponto que está, ou seja, num ponto que talvez não seja bom, ou até mesmo regredir, e quando for retomado o tratamento, vai exigir ainda mais esforço porque houve uma piora clínica dos quadros. Então, esse atendimento clínico das pessoas, tanto crianças como adultos, não deve parar. Elas devem continuar a ser vistas periodicamente para se ter certeza de que tudo corre bem com aquele indivíduo. A gente sempre teve uma situação ou uma necessidade ou até mesmo uma conveniência de manter contato periódico com as famílias. Então, mesmo que você não vá à consulta há algum tempo, você tem uma necessidade, você liga para o seu pediatra e ele vai te atender. Essa não é uma teleconsulta, essa é uma telemedicina. Eu te aconselhar sobre alguma coisa, mas veja bem, para um paciente que eu já conheça anteriormente, que eu saiba quais são as condições dele. A teleconsulta em si, ela tem valor sim, porque há lugares
A experiência com a teleconsulta se iniciou no Canadá, no Canadá não, no Alasca, por exemplo, que é uma região baixamente povoada. Tá? Então, um centro, através da internet, conseguia atender a várias pessoas, orientando quanto às medidas imediatas a tomar. Mas uma consulta dessa, ela só pode ter valor pleno se você tiver pelo menos uma consulta presencial com esse indivíduo. O resto são somente cuidados que você pode tomar e aconselhar para ajudar num momento crítico. Tá? Então, a consulta presencial permanece. Mas a telemedicina, que são os aconselhamentos naturais que a gente faz aos pacientes, essa sempre existiu. Uma doença crônica que exige o acompanhamento periódico, ela é necessária, em primeiro lugar, para avaliar o bem-estar do paciente. Em segundo lugar, para avaliar a progressão da sua condição crônica, seja ela de que origem for. Tá? E essa avaliação de condição crônica, ela exige não só o exame físico do indivíduo, mas exige também os testes fisiológicos, os testes fundamentais para avaliar como está evoluindo esse indivíduo. Então, você precisa sempre de exames laboratoriais, de exames de imagem e similares, para que você possa simplesmente notificar esse indivíduo como que ele está evoluindo. Que medidas que ele tem que tomar para permanecer evoluindo bem? Que medidas ele tem que tomar para evoluir melhor ou para resgatar uma condição que tenha piorado? Portanto, essas avaliações têm que ser mantidas periodicamente de acordo com a indicação do seu médico e têm que ser feitas de uma maneira assim bem precisa, com avaliação presencial.